Paz a todos os queridos irmãos. Eu estou vendo ali uns procurando o sol. Eu já procurei o sol. E realmente, esses dias o frio tá realmente gostoso, né? Irmã Eliane, tá bom, né? Um paraense, hein? Um paraense não está muito bom, mas glórias a Deus por tudo. Convido os irmãos que fiquem de pé enquanto eu faço uma oração em silêncio, por favor. Amém. Temos também aqui nossa irmã Adriana, né? Irmão André, aqui para louvar ao Senhor juntamente com a igreja. É o hino 104. Bendita segurança. Segurança, sou de Jesus, eu já desfruto o gozo da luz, sou por Jesus, herdeiro de Deus. Glória dos céus, canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor, canta minha louvor ao seu amor, me submeti e extasiado, então me senti anjos descendo, trazendo céus, ecos das céus, graça de Deus, canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe ardente louvor, canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor, sempre vivendo em seu grande amor, me regozijo em meu Salvador, esperança
Senhor. Rende-me sempre ardente louvor. Canta minha alma, canta ao Senhor. Rende-me sempre ardente louvor. Que hino maravilhoso. Então, que possamos realmente falar para o nosso ser, falar conosco mesmo. Canta minha alma, canta ao Senhor. E nós sentimos nesse nosso cantar, nesse nosso louvar ao Senhor, que nós possamos sentir de Deus realmente esse desejo de louvar a Ele. A nossa alma precisa louvar a Ele. Claro que queria também dar aqui as boas-vindas. As boas-vindas aos nossos irmãos que estão aí em seus lares, nos acompanhando pela internet. Nossas saudações a todos. Que a paz do Senhor Jesus Cristo esteja também sobre o seu lar. Aqueles nossos irmãos que estão distantes, mas se faz presente aí através da internet, se faz presente com, às vezes nós não enxergamos, né, as imagens do rosto, mas ouvimos a sua voz, pessoas que nem sempre estamos vendo. Ficamos muito felizes quando participam juntamente na escola sabatina aqui, trazendo aqui seus ensinamentos. Em particular aqui quero, claro, saudade de todos, em particular a irmã Aldina, que faz tempo que a gente não se vê pessoalmente. Nossas saudações e assim como saudações a todos os irmãos. A pergunta, alguém já perguntou para você, está tudo bem hoje? Já perguntaram? O que você falou? Está tudo bem? Mais ou menos. Alguém ficou morto em casa? Pergunta meio aqui complicada, né, essa? Alguém deixou alguém morto em casa? Deixou? E se você deixasse alguém morto em casa e alguém chegasse para você e perguntasse, está tudo bem? O que você falaria para ele? É verdade? Está tudo bem? Está tudo bem com seu pai morto, sua mãe morta, em sua casa? Está tudo bem? Tá? Está tudo bem. Olha, irmãos, tem coisas que só Deus para nos consolar, nos confortar, né? Mas falamos esse tudo bem porque Deus nos explica as razões para esse tudo bem. Imagine só nós aqui agora e nós sabemos que o nosso filho está aprontando, fazendo isso, fazendo aquilo. Está tudo bem? Porque Deus é que nos consola, irmãos. Só Ele é que nos consola em certas situações. Por que eu estou falando isso? Porque alguém me perguntou e eu falei também, está tudo bem. Mas minha esposa hoje eu deixei de cama, lá em casa. Minha esposa ficou, ela deve estar aí na internet acompanhando nós. Ficou de cama, mas está tudo bem. Está tudo bem, glórias a Deus, louvado seja Deus. Louvado seja Deus por tudo. Então, hoje não seria o Claudemir que estaria aqui, mas como nos deram a oportunidade, seria o pastor João, mas estamos aqui para glorificar Deus, e com isso nós vamos meditar. Antes de nós meditarmos na mensagem, eu gostaria de fazer uma reflexão com esse momento em que a Bíblia traz. Claro que a Bíblia traz vários momentos, mas eu gostaria de fazer uma reflexão com os irmãos com esse momento. João capítulo 13. João capítulo 13, versículo 21. Em reverência à palavra, os irmãos fiquem de pé, por favor. Em reverência à palavra. Versículo 21 diz assim: Tendo Jesus dito isto, turbou-se em seu espírito e afirmou, dizendo:
na verdade vos digo que um de vós me há de trair. Os irmãos podem sentar. Sentem, irmãos. Vamos fazer uma reflexão. Ainda não é a mensagem que nós aqui vamos trazer, mas vamos fazer uma reflexão em cima desse momento aqui. Então, Jesus, a Bíblia diz que Jesus falou que alguém ia trair ele. Como vocês acham que Jesus estava aqui nesse momento? Olha, a própria Bíblia responde: turbou-se. Turbou-se em espírito. Então, ele não estava muito bem. Turbou-se. Então, ele estava um pouco meio que ali pensativo no seu espírito. Que um de vós me há de trair. Versículo 22 diz: então os discípulos olhavam, imagina a cena, os discípulos olhavam uns para os outros. Imagina os discípulos, só para vocês entenderem, aqui é o momento da ceia. Eles estavam na Santa Ceia. Agora imagine os discípulos olhando uns para os outros. Imagina a cena. A Bíblia diz aqui no versículo 22, diz: duvidando de quem ele falava. Agora, vamos imaginar. Diz que os discípulos estavam duvidando do que Jesus estava falando, que alguém ia trair ele. Duvidando. Eles não estavam acreditando muito. Será que eles olhavam para Judas e falavam: não, é claro que Judas não vai trair ele. Eles estavam em dúvida, estavam duvidando. Versículo 23 diz: ora, um de seus discípulos, a quem Jesus amava, estava reclinado no seio de Jesus. Quem era esse? João, né? João. Versículo 24 diz: então Simão Pedro, era o que mais, tomava iniciativa nas palavras, fez sinal a João, para que perguntasse quem era aquele de quem ele falava. Agora Pedro faz um sinalzinho para João: eu não posso perguntar porque eu estou longe, mas pergunta você, de quem que ele está falando? Versículo 25, inclinando-se ele sobre o peito de Jesus, disse-lhe: Senhor, quem é? Agora João pergunta para ele: Senhor, quem é? Ficou curioso, né? Então queria tirar aquela dúvida de quem era. Jesus respondeu: é aquele a quem eu der o bocado molhado. E molhando o bocado, deu a Judas Iscariotes, filho de Simão. Agora Jesus deu um sinal para João e para Pedro. É esse que está metendo, que eu vou daqui botar um molhadozinho e vou passar para ele. É esse, para vocês não terem mais dúvida. Será que Jesus estava dando um sinal para que eles conversassem com Judas para mudar-se de atitude? Será, irmãos? Às vezes a gente fica meditando nos nossos momentos, assim, que a Bíblia traz alguns momentos, a gente fica fazendo uma reflexão em cima de tudo isso. Será que não estava dando uma lição para eles? Ei, conversa com Judas, para Judas mudar a atitude dele. Eu vou dar um sinal para vocês. O capítulo continua dizendo: e após o bocado entrou nele Satanás. Disse, pois, Jesus, olha o que Jesus falou para Judas: o que fazes, faz-o depressa. Agora Jesus dá uma lição para Judas: ei, o que tu tem que fazer, faz depressa. Será que Jesus não está falando para ele: ei, pondera no que tu vai fazer, mas se tu tiver que fazer, faz logo, mas pensa antes de fazer. Será que Jesus não estava dando uma lição para Judas, para ele refletir no que ele estava fazendo? Então são coisas que nós aqui refletimos, são os mistérios de Deus. É claro que nós podemos até dizer assim: não é nada disso. Por quê? Porque às vezes nós sabemos o início, sabemos o meio e sabemos o fim da história. Porque podemos chegar à conclusão aqui: não, mas tudo estava para acontecer, seria Judas mesmo. Será que Deus queria matar Judas? Ou será que Deus não deu a oportunidade para ele também se salvar? Claro que deu, mas nós temos aqui o início, o meio e o fim da história, e sabemos que foi Judas que traiu. Mas claro que Deus ele não tem prazer na morte de ninguém. Claro que ele não tem prazer.
E aí diz, e nenhum dos que estavam sentados à mesa compreendeu a que propósito lhe dissera isto. Porque, como Judas tinha a bolsa, pensavam alguns que Jesus lhe tinha dito, compra o que nos é necessário para a festa, ou que desse alguma coisa aos pobres. E tendo Judas tomado o bocado, saiu logo, e era já a noite. E aí nós sabemos o que aconteceu. Não se arrependeu, traiu o mestre morreu, ressuscitou ao terceiro dia, e hoje nós temos essa oportunidade, em nome de Jesus, pelo seu sangue, ser justificado. Essa é a pequena reflexão nesse momento. Claro que a nossa lição, nós vamos conversar sobre o mesmo personagem que foi citado, claro, um dos personagens que foi citado no capítulo 15, que nós lemos hoje, de Atos. Me diga um dos personagens que foi citado. Tiago. Qual foi outro? Pedro. E outro? Anabé. Foi vários, né? Vamos conversar sobre ele. O homem de 3 mundos. Quem é? O homem de 3 mundos. Paulo. O homem de 3 mundos. Por que de 3 mundos? O homem que pregou na Judéia, depois foi para a Ásia, depois foi para a Europa. O homem de 3 mundos, porque o homem que aos 13 anos, a história conta que ele saiu de Tarsus, onde ele morava, ele foi para Jerusalém, e nós vamos no decorrer aqui das nossas páginas da Bíblia, trazer algumas lições desse homem de 3 mundos. E qual a importância do apóstolo Paulo ao cristianismo? Muitos. Vamos tirar aqui algumas lições para a nossa vida, para o nosso ser. Quais as lições a aprender com o apóstolo Paulo e Saulo? Paulo e Saulo, né? Nós vamos ver o porquê Paulo e o porquê Saulo. E nosso texto para a nossa reflexão também, nesse momento aqui, é Gálatas capítulo 1. Gálatas capítulo 1. Versículo 15, versículo 16. Os irmãos podem ficar sentados, que já ficaram em pé nos primeiros versículos, podem ficar sentados. Gálatas 1, 15 e 16 diz assim: mas quando aprove a Deus, que desde o ventre da minha mãe me separou e me chamou pela sua graça, revelar seu Filho em mim, para que eu pregasse entre os gentios, não consultei carne nem sangue. Então Paulo primeiramente nos traz que Deus, desde o ventre da sua mãe, já tinha separado para a sua missão. Ei, acordem. Aqui está dizendo, aqui está falando que Paulo foi chamado desde o ventre da sua mãe. É o que Gálatas, é o que Paulo aqui está anunciando. Aprove a Deus, que desde o ventre da minha mãe me separou e me chamou pela sua graça. Cada um de nós aqui, nós já falamos isso, temos uma história. E Paulo teve que passar por vários processos. E desde o ventre da sua mãe, Deus já tinha um propósito para ele. Qual a origem do nome Saulo? Saulo ou Saul. Vem do hebraico Shaul, que quer dizer desejado, solicitado, eleito. E o significado do nome Paulo vem do latim, que quer dizer pequeno. Pequeno. E naturalidade. Atos 22, versículo 23. Naturalidade, nascimento. Quanto a mim, sou varão judeu, nascido em Tarso da Cilícia, mas criado nesta cidade aos pés de Gamaliel, instruído conforme a verdade da lei de nossos pais, zeloso para com Deus, como todos vós hoje sois.
Então, Tarso era a maior cidade da Cilícia. A maior cidade da Cilícia na época de Paulo. E ficava ao extremo, a sudeste da Ásia. Se nós pegar o mapa, a gente vai ver ali essa pequena cidade na época de Paulo. Capital da província romana, famosa por suas escolas, hoje corresponde à região da Turquia. Aquela região da Turquia era a localização dessa cidade onde a Bíblia nos traz que Paulo, ele nasceu, era natural. E a sua juventude, Atos capítulo 26, versículo 4, vai nos dizer assim, Atos 26, versículo 4, para aqueles que querem acompanhar, a Bíblia diz, a minha vida, pois desde a mocidade, qual haja sido desde o princípio, em Jerusalém, entre os da minha nação, todos os judeus a sabem. Então, Paulo vem dizendo que a sua mocidade, desde a sua mocidade, aqueles que ali se encontravam em Jerusalém já sabiam. Por quê? Nasceu lá, hoje na região da Turquia, depois, aos 13 anos, a história conta que ele desceu para Jerusalém, e os versículos anteriores que aqui nós lemos, diz que ele foi ali instruído por Gamaliel, um homem de muita influência, um homem sábio, um fariseu, onde ele realmente instruiu e diz que Paulo, a história conta que Paulo era um dos melhores, se não o melhor aluno, muito dedicado nas leis. Por isso que chamamos Paulo de o homem de três mundos, porque ele entendia muito bem, tanto de uma lei como da outra. Entendia muito bem. Ou seja, em Atos, capítulo 22, 25 a 28, também nos diz o seguinte, e quando estavam atando com correias, disse Paulo ao centurião que ali estava, é-vos lícito açoitar um romano sem ser condenado? Pergunta Pedro, para aqueles que ali estavam o açoitando. E ouvindo isto, o centurião foi e anunciou ao tribuno, dizendo, vê o que vais fazer, porque este homem é romano. E vindo o tribuno, disse-lhe, dize-me, és tu romano? E ele disse, sim. E respondeu o tribuno, o oficial, eu com grande soma de dinheiro alcancei este direito de cidadão. Paulo disse, mas eu sou de nascimento. Ou seja, então Paulo, ele nasce lá na região da Turquia, mas aqui ele também está dizendo que é cidadão romano. Turquia fica na Ásia, a Roma fica lá na Europa. Como assim? Paulo tinha direito, por isso que eles se espantaram, quando ele agora se apresenta, que ele também tinha essa dupla cidadania. Ou seja, com essa dupla cidadania sendo romano, ele tinha alguns privilégios, ele tinha alguns direitos. Lembra quando levaram ele para Jerusalém, e lá naquele interrogatório ele falou assim, eu apelo para César, porque ele queria ir para Roma, porque ele poderia lá ser livre, porque ele tinha dupla cidadania, porque ele sabia que os judeus queriam tirar a vida dele, e ele apelou. Por isso que ele diz, por que ele tinha essa dupla cidadania? A história conta que através dos pais, pelos pais, ele também tinha direito dessa dupla cidadania, ou seja, ele nasceu em Tarsus, mas também tinha a cidadania também romana. E qual sua profissão? Atos capítulo 18, 1:3 diz, depois disto partiu Paulo de Atenas e chegou a Corinto, e achando um certo judeu por nome Áquila, natural do Ponto, que havia pouco tinha vindo à Itália, e Priscila, sua mulher,
pois Cláudio tinha mandado que todos os judeus saíssem de Roma. Se ajuntou com eles, e como era o mesmo ofício, ficou com eles e trabalhava, pois tinham por ofício fazer tendas. Ou seja, a profissão do apóstolo Paulo era fazer tendas. Essa é a profissão. Mas Paulo nem sempre concordou. E ele discordou daquele que o instruiu. Ou seja, Atos capítulo 5, 34, 39 diz: mas, levantando-se no conselho um certo fariseu chamado Gamaliel, olha, o instrutor, o doutor da lei, venerado por todo o povo, mandou que por um pouco levasse para fora os apóstolos e disse-lhes: varões israelitas, acautelai-vos a respeito do que haver de fazer a estes homens, porque antes destes dias levantou-se Teudas, dizendo ser alguém. A este se ajuntou o número de uns 400 homens, o qual foi morto, e todos os que lhe deram ouvidos foram dispersos e reduzidos a nada. Essas foram as palavras de Gamaliel. Ele continua dizendo: depois deste levantou-se Judas, o Galileu, nos dias do alistamento, e levou muito povo após si. Mas também este pereceu, e todos os que lhe deram ouvidos foram dispersos. E agora digo-vos, o que é que ele diz? Dai de mão a estes homens, e deixai-os, porque se este conselho ou esta obra é de homens, se desfará. O versículo 39 diz: mas se é de Deus, não podereis desfazê-la, para que não aconteça serdes também achados combatendo contra Deus. Palavras de Gamaliel naquele momento, mas simplesmente aquele que foi instruído aos pés desse homem que trouxe essas palavras, tinha levantado alguns ali dizendo que era eles que vinham libertar Israel em certos momentos, mas nenhum foi para frente. E agora Paulo, ou seja, os discípulos de Cristo anunciando agora a Cristo, mas Paulo ainda não tinha encontrado o Salvador. E aqui, por essas palavras de Gamaliel, ele poderia ponderar. Não, muito pelo contrário. Ele simplesmente não atendeu à voz do seu mestre e, impetuosamente, ele perseguia a igreja do Senhor. Ou seja, nem em todos os momentos ele aceitou. Até mesmo porque teve que ser transformado pela graça de Deus. Teve que ser transformado. Mas, curiosidade, 4 cartas escritas da prisão em Roma. Claro, nós temos Filipenses, Filemon, a carta aos Efésios e Colossenses. Atos, capítulo 22, versículo 4 e 5 também diz: persegui este caminho até a morte. Ele diz, Paulo, prendendo e metendo em prisões, tanto homens como mulheres. Como também o sumo sacerdote me é testemunha, e todo o conselho dos anciãos. E recebendo destes carta para os irmãos, fui a Damasco, para trazer manietados para Jerusalém aqueles que ali estivessem, a fim de que fossem castigados. Lembra das palavras de Gamaliel? Olha, se for de Deus, as coisas vai continuar. Se não for, vai se desfazer. E Paulo, ele foi também ali um mentor para que aqueles anunciassem Cristo, simplesmente ali não fosse para frente. E ele foi perseguidor. E ele sentiu na pele que era de Deus a mensagem que aqueles homens estavam anunciando a Jesus Cristo. Era de Deus. Mas o encontro mais importante da vida desse homem que perseguiu a igreja do Senhor. Atos, capítulo 9, versículo 3, versículo 4 diz: e indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente cercou um resplendor de luz do céu. E caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ei, igreja, agora o sobrenatural veio sobre esse homem
esse homem chamado Saulo, que agora, no seu momento mais importante, ele agora recebe essa transformação. O homem que perseguia a igreja, o homem que maltratava o povo do Senhor, o homem que olhava para a igreja do Senhor e simplesmente via como nada. É claro que ele foi formado nas leis de Moisés, porém não compreendia o verdadeiro amor que estava no sangue de Cristo. E ele defendia aquilo que ele acreditava. Mas Deus tinha um trabalho especial para que o cristianismo fosse realmente expandido. E esse foi o homem que Deus escolheu desde o ventre da sua mãe. E esse foi o encontro de transformação de Pedro. Depois do encontro com o Senhor Jesus, sua mente foi o quê? Transformada. Transformada. Romanos capítulo 8, versículo 1, ele expressa: portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Mas o que é andar segundo a carne? O que é andar segundo o Espírito? Gálatas, capítulo 5, está a relação daquilo que você não pode deixar os seus desejos te levar. E aquilo que está escrito na lei, segundo o Espírito. Também está escrito lá em Gálatas, porque tudo se resume no amor do Senhor. Romanos, capítulo 6, versículo 23. Paulo expressa: porque o salário do pecado é mas o dom gratuito de Deus é a vida por Cristo Jesus, nosso Senhor. Paulo agora, ele diz que em Cristo Jesus não há condenação. Ele também expressa que é no sangue de Cristo que alcançamos a vida eterna. Agora ele sabe o verdadeiro sentido da vida, mas precisou ser transformados. E a pergunta que se faz para todos nós, e eu faço essa pergunta para mim mesmo: será que eu já encontrei o verdadeiro sentido da vida? É a pergunta que eu faço para mim mesmo. Será que eu encontrei as razões? Qual é o verdadeiro sentido da vida? Esse homem teve que ser transformado pela graça de Deus. E claro, todas as vezes que sentamos para falar de Paulo, a história é longa. Sempre temos alguma coisa para falar desse homem que Deus usou. Sempre temos. É claro que falamos resumidamente, e a história é muito mais longa, mas que possamos cada dia aprender e receber também essa transformação. E sabe como recebe essa transformação? Esse momento aqui que nós estamos meditando na palavra de Deus, porque a conversão é um mistério que pertence a Deus. Nós não podemos, é o quê? Desistir. O que trouxe você aqui? O que me trouxe aqui? A fé. E claro, aos nossos irmãos que estão também acompanhando aí pelas redes, você também pode ser transformado. Você também pode ser transformado. E é por essa transformação que nós voltamos lá à pergunta do início: está tudo bem? Está tudo bem. Pela transformação que Deus nos concede. Está tudo bem. E Paulo, mesmo sendo perseguido, mesmo sendo maltratado, porque era perseguidor e agora está sendo perseguido, as pessoas perguntavam para ele, ele dizia: está tudo bem. As pedradas em cima dele, ele dizia: está tudo bem. Está tudo bem, irmãos. Nossos problemas não é nada diante daquilo que Jesus fez. Esse frio aí não é nada. O calor, muito menos. Então, o que nós não podemos é desistir. Paulo também, ele diz em Hebreus capítulo 8, versículo 1 e 3. Claro, quando se fala de Hebreus, nem todos são unânimes em atribuir essa carta aos Hebreus a Paulo. É claro que a maioria diz que sim, alguns dizem que não. Porém, a essência é que é o principal para nós. Se foi Paulo ou se não, nós acreditamos que foi.
ele expressa o seguinte, 8, versículo 1 e 3 diz: ora, a suma do que temos dito é que temos um sumo sacerdote, tal que está sentado nos céus, à destra do trono da majestade. Ele continua dizendo: ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo, o qual o Senhor fundou e não o homem. Porque todo sumo sacerdote é constituído para oferecer dons e sacrifícios, pelo que era necessário que este também tivesse alguma coisa que oferecer. Agora esse homem transformado, ele tira os olhos das pessoas com as seguintes palavras, para que eles olhem para o céu. Ei, agora nós temos um sumo sacerdote de tal maneira, ele diz que está à destra de Deus. O que é que ele está fazendo? Ministrando no santuário. Que santuário? Um verdadeiro. Quer dizer então que tinha um outro? Claro. Lá 1400, 1430 anos, 450 anos antes de Cristo, Moisés recebeu uma ordem de Deus: faça um santuário na terra. Faça um santuário. E todos nós sabemos da importância daquele santuário. Hebreus capítulo 8, Hebreus capítulo 9, capítulo 10, Paulo ele vai ser bem taxativo e faz comparações com aquilo que tinha sua importância, aquele tabernáculo, mas agora ele fala: ei, tira os olhos desse tabernáculo da terra e agora olha para o tabernáculo do céu. Jesus, o ministro do santuário, do verdadeiro tabernáculo, o qual o Senhor fundou e não o homem, para nós olharmos para esse santuário. Ele também diz, Romanos 5, versículo 8, mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Acreditar, irmãos, pela fé, que são momentos pouquinhos que nós estamos passando aqui. Está tudo bem, porque nós temos essa esperança no sangue de Cristo. Está tudo bem, porque pelo sangue de Cristo podemos ser justificados. Pelo sangue de Cristo podemos alcançar uma salvação. Pelo sangue de Cristo poderemos encontrar uma eternidade. Tudo pelo seu sangue, irmãos. É no sangue dele, mas para isso nós temos que perseverar. Porque aqui nós estamos lendo coisas sobrenaturais. Um homem que perseguia a igreja do Senhor, mas que foi transformado porque muitos poderiam até olhar para ele, esse aí não tem jeito. Mas para Deus tudo é possível. Assim como era possível também para Judas. Porém Judas, Satanás entrou dentro dele, tomou conta da sua mente e simplesmente ele se deixou levar. Se deixou levar pelos seus desejos. Romanos 5, 8 foi o que nós lemos agora, que diz: mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Falando do amor de Cristo. Irmãos, é muito complicado falar desse amor de Deus por nós. É muito difícil, não é fácil. Porque quando nós olhamos para dentro de nós mesmos, o tanto que nós somos falhos por aquilo que Deus faz por nós. E Ele ainda diz que nós somos seus filhos. Ele ainda diz assim, que nós somos os seus filhos. Mas não podemos esquecer que Paulo também diz, Romanos capítulo 9, 22, 24 diz: e que direis se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita paciência os vasos da ira, preparados para a perdição, para que também desse a conhecer as riquezas da sua glória nos vasos de misericórdia, que para a glória já antes preparou, os quais somos nós, a quem também chamou, não só dentre os judeus, mas também dentre os gentios. Então Deus, na sua onisciência, chama aquilo que não aconteceu como se já acontecesse, porque Ele é Deus, Ele sabe o que está no futuro.
Ele sabe quem vai ser salvo daqui. Nós não. Nós lutamos para nos salvar. E queremos que todos aqui encontrem a salvação. Por isso que diz, e que direi se Deus querendo mostrar a sua ira. Paulo também mostra que Deus, em certos momentos, mostra a sua ira. Ou seja, Paulo abre a nossa mente dizendo que Deus também tem a sua justiça. Nós temos que ter cuidado com a justiça de Deus. Não fugimos da regra que Deus é amor. E demonstrou isso enviando o seu Filho. Não fugimos dessa regra, mas também não podemos esquecer da ira do Senhor. Olha, irmãos, Apocalipse 16 diz que Deus tem reservado ira que não vai voltar atrás. Então, nós temos que nos preparar para isso. Então, como Deus chama aquilo que não aconteceu como se já aconteceu, Ele diz para que também desse a conhecer as riquezas da sua glória nos vasos da misericórdia que para a glória já antes preparou. Ele sabe do futuro, Ele é onisciente, Ele chama as coisas que não aconteceu como se já acontecesse. Ou seja, ao mesmo tempo que Paulo fala do amor, da sua transformação, ele também não esquece de avisar os irmãos da justiça de Deus. Da justiça de Deus. Mesmo tendo sido preso várias vezes, Paulo expressa. Alguns contam que diz que ele foi preso 7 vezes. Mas vamos acreditar várias vezes. Diz assim, Romanos capítulo 8, 38, 39 diz: porque estou certo de que nem a morte, nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente. Está difícil. Olha o que Deus fez por nós enviando o seu Filho. Nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nada, irmãos, pode nos separar do amor de Deus. Mas aí depende. Estamos numa grande luta. Existe o amor aqui e existe o ódio aqui. Que o amor de Deus possa pegar o seu coração. Mas abra o seu coração para que essa transformação, e essa transformação, ela envolve principalmente renunciar o nosso eu. O nosso eu é terrível. O nosso eu, quando falamos do nosso eu, irmãos, é muito amplo isso, o nosso eu. O nosso eu, às vezes, quer ficar em casa, ter um culto de oração. Às vezes eu não quero ir. Será que não é o nosso eu que está tomando conta disso? Será que é isso? Será que os nossos irmãos não precisam também da minha presença? Será que é isso? O nosso eu é muitas vezes os meus desejos, falar mais alto. Esse eu é muito amplo. E Deus sabe do coração de cada um. Que possamos alcançar de Deus essa aptidão e essa força para nós glorificarmos sempre esse Deus maravilhoso. E com confiança em Deus, nada pode nos separar do amor de Deus. Por isso que, mesmo preso, ele diz que nem a morte, porque Jesus é a ressurreição e a vida. Ele é a ressurreição e a vida. Nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades. Não podemos dar brecha, não podemos dar espaço, porque senão, se nós dermos espaço, nós cada vez mais vamos nos distanciar do Senhor. Paulo nos exorta também em 1 Coríntios capítulo 15, 58, dizendo: portanto, meus amados irmãos, sedes firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Perseverem. Preso várias vezes, ele aconselha. Apedrejado várias vezes, foi decapitado.
Mas ele diz para nós, para cada um de nós, ele está falando. O Espírito está falando dentro de nós. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Glórias a Deus por isso, louvado seja Deus. Que a igreja do Senhor possa receber essas palavras, em nome de Jesus, que eu receba essas palavras no nome do Senhor, que você, na sua casa, possa também receber essas palavras, em nome de Deus, pensar no seu ser, Senhor, como estou falhando para contigo, e tomar atitude em servir ao Senhor conforme Ele quer, mas depende de cada um. E nessa nossa transformação, irmãos, às vezes precisamos ouvir o que não queremos, mas é o que é necessário. Isso é sinceridade. Então, que Deus nos abençoe, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Poderíamos passar aqui vários momentos, muito mais ainda, para glorificar esse Deus e falar desse homem que foi um perseguidor do povo de Deus, porém transformado pela graça de Deus. Amém, igreja? Deus nos abençoe. Em nome de Jesus.